Olá, digníssimos! E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e nós vamos para mais uma aula hoje. Bom, o nosso tema central hoje é abordarmos um pouco e retratarmos sobre essa manifestação cultural que se chama trovadorismo, tá? E eu gostaria de me ater com vocês, antes de passar para os próximos slides, o que vinha a ser a questão do trovadorismo, tá? Em primeiro lugar, o trovadorismo surgiu em Portugal e foi a primeira manifestação cultural, tá, galera? É a primeira manifestação cultural da literatura relacionada à língua portuguesa. Surgiu no século XII, em plena Idade Média, período em que Portugal estava num processo de formação nacional, tá? E por esse caso ter acontecido, essa literatura ela foi considerada uma literatura medieval. Por quê? É uma literatura que nasce na Idade Média. Ou seja, reis, castelos, nobres cavaleiros, lutando sempre em torneios para merecer a atenção de formosas damas, tá? Que são alguns dos elementos que contrapõem e compõem uma certa representação da Idade Média. Todo esse panorama, tá, que eu acabei de abordar para vocês faz parte dessa construção como base para os textos dos trovadores e das novelas de cavalaria da época. Ou seja, eles divulgaram, tá, os seus ideais de um comportamento cortês, que se tornou um modelo até hoje explorado pela literatura ocidental. Tá? E a partir daí, nós vamos começar a trabalhar essa questão do trovadorismo. Bom, galera? Bom, o nascimento dessa literatura portuguesa, tá? Ela vem em 1140. Portugal, né, se separa do reino de Leão e Castela, conforme eu vou mostrar para vocês aqui no mapa. Tá? Então, em meados do século XII, Portugal se constitui como um estado independente. Ou seja, aí começa o início da sua história literária. Tá bom? Essa separação política, vale ressaltar, que não rompeu seus profundos laços econômicos, sociais e nem culturais com o resto da Península Ibérica. O mais forte desses laços era a língua, que na época era chamada de o galego-português. Tá? O nascimento dessa literatura portuguesa coincide com o do próprio país. É nas cortes dos reis e dos magnatas portugueses, galegos e castelhanos, que o lirismo galego-português ele germina. Aos poucos, tá, os trovadores galego-português eles desenvolvem a sua lírica amorosa, claramente influenciados pela literatura provençal. E acredita-se que o primeiro texto literário galego-português seja chamada a Cantiga da Ribeirinha, que também é conhecida como Cantiga da Guarvaia. Tá bom? Então pode ter esses dois nomes, o Cantiga da Ribeirinha, o Cantiga da Guarvaia, que se supõe ter sido composta no ano de 1198. Tá, galera? Então é importantíssimo. Eu não coloquei aqui nos slides, mas vale ressaltar que toda essa informação sendo passada para vocês agora, vocês deveriam pelo menos anotar, tá? Ou memorizar, porque faz parte do nascimento dessa história literária dentro da literatura portuguesa, tá bom? Bom, baseando-se nisso, houve um momento na Idade Média em que dois polos distintos, tá, germinam e começam a adentrar dentro da Idade Média em Portugal. O poder da igreja e o poder secular. Tá? E aí há uma oposição, né, dessas duas ideias e que, querendo ou não, gostando ou não, elas acabam se germinando. Elas acabam entrando numa certa fusão. A Idade Média, tá? Vale ressaltar que é um período que tem o início com a conquista de Roma, tá? Que é a capital do Império Romano do Ocidente, pelos comandantes germânicos. Tá? E isso acontece no ano de
476, tá? Isso começa lá no século V e termina com a queda de Constantinopla, que é na capital do Império Romano do Oriente, tá? Tomada pelos turcos em 1453. E uma das heranças do período de dominação romana na Europa durante a Idade Média foi o cristianismo, tá? Então, onde começa a adentrar o poder da igreja nesse período. O que acontece em seguida? A Igreja Católica, ela começa a crescer, ela começa a evoluir. Ela acumula vastas extensões de terra, tá? Enriqueceu e concentrou um grande poder, tanto religioso quanto secular. Então, os poderes nascem daí, tá? A partir desse momento. Esses dois polos, que é o poder da igreja, tá? Da igreja católica em si, o cristianismo, e o poder secular, que está ligado à questão mundanismo. E o que esse poder da igreja se acentua dentro da sociedade? No período conhecido como Alta Idade Média, na época, dentre os séculos XII e XIII, tá? O poder da igreja medieval era tão grande que houve um papa chamado Inocêncio III, né? Ele esteve à frente de 1198 até 1216. Ele afirma o seguinte: os príncipes têm o poder na terra, os sacerdotes sobre a alma. E assim como a alma é muito mais valiosa do que o corpo, assim também mais valioso é o clero do que a monarquia. Então ele começa a mostrar essa questão da hierarquia, né? Quem detém o poder, quem está no patamar, acima ou abaixo. O papado desse Inocêncio III, tá? Ele tornou-se o centro da vida política europeia. Então, era ele quem coroava os reis, era ele quem decidia as disputas territoriais e era ele que excomungava os príncipes que discordassem das suas decisões políticas. Tá? O clero, tá, ele estimulava ainda as pessoas a acreditar que eram imperfeitas e inferiores. Por quê? Vamos ver aqui, ó, nessa questão da Idade Média. Olha aí a questão da hierarquia. O clero, a nobreza, os camponeses e os servos. Perceba aqui na primeira hierarquia, no primeiro triângulo, que encontra-se aí na sua parte direita, aqui eu vou chegar mais próximo, tá? Você tem aí a questão da hierarquia, que vem abordada logo aqui abaixo, tá? Para vocês poderem ver. Ó, o clero, a nobreza em segundo plano e em terceiro plano os camponeses e servos, que é onde se concentra o maior número de pessoas, tá? E por que ele fazia essa questão, né, de estimular ainda as pessoas a acreditar que eram imperfeitas e inferiores? Eles queriam que houvesse a busca à redenção na total submissão à igreja, tá? Que representava no mundo a vontade de Deus. Então a igreja em si, nessa época, para eles, no caso, né, como eles tinham todo esse poder, eles tinham que mostrar que o povo tinha que ser submisso a eles. E eles só poderiam chegar a Deus e ser submissos à vontade de Deus estando diante dos pés desse clero, tá? Diante desse povo. Essa postura servil perante Deus e a igreja nós chamávamos na época de teocêntrica, ou seja, é da onde surge o teocentrismo, tá? O teocentrismo vem de um derivado do grego theos, tá? Theos significa Deus ou divindade. E centrismo, centro. Então refere-se a uma visão de um mundo cristão, tá? Que afirma que a perfeição e a superioridade de Deus como centro de todas as coisas, tá? Ver o ser humano como algo imperfeito, ou seja, um pecador, tá? E eu vou voltar um pouquinho mais aqui sobre a questão dos slides, porque nós falamos aí sobre a questão do poder da igreja. E em contrapartida, nós temos aí a questão do poder secular. Tá? Então, o poder secular, a palavra secular vem do latim seculares, tá? Relativo a mundo ou a mundano. Nesse sentido, ele faz referência a tudo aquilo que é profano, que se distancia do espírito e, portanto, não está subordinado à religião.
Na Idade Média, vale ressaltar que a expressão poder secular, digníssimos, designava a autoridade que os príncipes, os reis e os imperadores eles recebiam do Papa para fazer cumprir no mundo profano a vontade de Deus. Tá? Então, essa ordem que vinham dessas pessoas, tá? Era para mostrar que o mundanismo, aquilo que era pecado, aquilo que era profano, deveria estar sendo ligado ao poder maior, à instância maior, que era o poder da igreja na época, tá? Bom, nós falamos então sobre essas duas partes e partiremos agora para o próximo tópico, que é falarmos sobre os trovadores, mas nós veremos isso aí na parte 2.